Rádio Pentecostal do Brasil para o mundo. A Boa Palavra, o seu culto doméstico online, ao vivo toda terça e quinta-feira às 9 da manhã. Comece seu dia com a Boa Palavra. O culto online da Igreja Chamas do Avivamento do bairro Vila Bretas, ao vivo pela Rádio Divino Gospel e no canal ICA Vila Bretas. A Boa Palavra, com o pastor Ailson Dias. Rádio Gospel de Cooperação Voluntários para todo mundo. Bom dia, minha gente. Paz do Senhor para todo mundo. Tenha uma boa terça-feira. Todos sejam cheios da graça do Senhor. Que o Espírito Santo possa fortalecer. Estamos aí batalhando, lutando e, na oração, turma da oração aí, a turma maratona, intercedendo pela cidade, intercedendo pelo país, né? Esses momentos, né, durante a pandemia, desde março do ano passado, vários momentos de picos, né? E complicado, mas Deus tem nos dado graça. Quero aí deixar, um sentimento de solidariedade para todas as famílias, para aquelas que estão lutando aí, estão juntamente com pessoas que estão lutando pela vida, né? Continuo insistindo, vou continuar insistindo, né? Não quero ser chato, mas eu quero continuar intercedendo com a igreja, intercedendo pelas pessoas, né, da área da saúde, né? Semana passada tivemos aí alguns momentos de intercessão, domingo, na hora do almoço, senti o desejo no coração de entrar e orar, com as famílias, lá com a turma aí, interceder pela turma da saúde que estão sofrendo uma carga extensa de horário, né? Tem gente aí dobrando o horário, trabalhando mais de 15, de 20 horas, dobrando o horário. Que Deus possa abençoar aí a turma da saúde. E você que está em casa, que não tem nenhuma dificuldade, né? Com a pandemia, aqui em Valadares nós estamos com problema também com a dengue. Meu Deus, vamos cuidar, olha aí, jogar água quente nos ralinhos. A orientação da turma da saúde aí, tá certo? Jogar água quente nos ralinhos uma vez na semana, se proteger, usar protetor em casa, né, contra mosquitos, né? O Aedes aegypti é um mosquito pernicioso. Ele transmite não só a dengue, mas a zika, a chikungunya, a febre amarela. E vamos proteger a nossa turma, a nossa galerinha e as crianças. Tomar bastante água, né, bastante líquido. Não deixar pneus, garrafa aí. Vamos cuidar porque o negócio tá sério. E ter cuidado também porque os sintomas, tanto da zika como da dengue também, tem alguns aspectos bem similares aos do corona. Então tem que ter muito cuidado, muita água, muita, né, proteção e muita oração, que é o principal, muita oração, intercessão, para que Deus tenha compaixão, tenha misericórdia de nós. Eu dando uma olhadinha na história, eu gosto muito de história geral, como eu gosto da história da Bíblia também, né? Tem muito que aprender ainda, mas eu sempre dou uma olhadinha, de vez em quando dou uma olhadinha na história geral. Eu tive olhando que só no século passado, no século XX, né, nos anos de 1900 a 2000, 1901 a 2001, foi o século XX, né, nós tivemos em
Aliás, minto aí. Em 2000, no século XX, nós tivemos a gripe espanhola, tivemos a gripe do frango depois, tivemos né, algumas, mas pandemia mesmo, nós tivemos em 1918. Foi muita gente, a gripe espanhola assolou aquela parte, talvez uma parte da Península Ibérica, né, Portugal, Espanha, por isso talvez o nome da gripe espanhola, fez uma devastação, né? E foi um negócio terrível, né? Agora, no século XIV, a peste negra, meu Deus do céu, a peste negra matou mais de 200 milhões de pessoas. E olha, interessante sobre a peste negra foi de 1346 a 1353, foram 7 anos de pandemia. Matou gente que não foi mais de 200 milhões. Naquela época, o mundo hoje são 7 bilhões. Né? 200 milhões para 7 bilhões, foi assim, mas é muita gente. Na época, para vocês terem uma ideia, mais ou menos em 1900, existia no mundo, tinha vivos nesse princípio de milênio aí, nessa parte do milênio, tinha apenas 1 bilhão de pessoas sobre a face da Terra vivendo. Hoje nós somos 7 vezes mais o tanto de gente. Mas em 1918, no fim da Primeira Guerra Mundial, já pensou no fim da Primeira Guerra Mundial, veio a gripe espanhola que fez um arraso, certo? E no século XIV, como eu acabei de mencionar, foram 7 anos de pandemia no mundo. 200 milhões, é muita gente. E né, nós estamos aí com 1 ano nessa pandemia aí, né? E não adianta, não foram só estas, né? Tiveram outras, no século XX tiveram outras pandemias, né? E teve outras crises na saúde aí terríveis, né? A peste bubônica, que é a mesma peste negra, ela fez a devastação do planeta. Então, é só Deus mesmo, é oração, é buscar o Senhor, e buscar com segurança mesmo, e a gente tem que cuidar. Se cuidem, por favor, se cuidem, porque não é brincadeira. Porque, inclusive, hoje nós temos também, né, com essa pandemia do coronavírus, nós estamos aí vendo aí também a confusão política que esse negócio virou assim um emaranhado entre política e a pandemia. A gente sabe que o juízo de Deus está sobre a terra, e aí vem aquele negócio. Um bocado de gente acha que isso é brincadeira, isso não existe. Não é tão assim, não. Não é tão assim até acontecer com você, até acontecer com a pessoa, até acontecer na sua casa, até morrer alguém da sua casa. E essa semana passada, agora, nós tivemos esse prazer de ver algumas pessoas sendo recolhidas, né? Algumas pessoas que a gente conhece, né? A gente tem, assim, até certo ponto uma relação, não da nossa casa, né? Não do nosso meio de vivência, não da nossa igreja, propriamente dito, mas pessoas que tiveram um problema sério com o coronavírus e que foram embora, que foram recolhidos. E, meu Deus do céu, não é brincadeira, não. Né? Também aí o problema da dengue aí que está assolando aí alguns bairros, né, periféricos da cidade, né, gente, vamos cuidar, vamos olhar aí, e o maior dos remédios é a oração. Então se cuidem, se protejam, né? A gente, mas não é verdade. Não é verdade o quê? Né? Pode não, mas a incidência, não sei. Só sei que quando acontece com a gente, o negócio é terrível. Não é brincadeira, certo? Então vamos cuidar, vamos tomar cuidado aí e vamos orar. Participe da nossa maratona de oração. Quiser orar conosco, é 99904-9295, código de área 33. Entra aí, participe, ore conosco, com a gente aqui do Vila Bretas, né? Da Chama do Avivamento do Vila Bretas. Entre aí, pastor, mas eu não sou da Chama do Avivamento. Não estou mexendo com isso. O negócio é vencer. E para vencer, a gente faz aliança. Não tem denominação, é só por enquanto. É só uma divisão, eu não digo nem política, não, é divisão de, né, uma organização, divisão fica feio, uma organização aí, eclesiástica, né,
as denominações. Ah, não sei para que tanto nome de igreja. Isso é uma organização eclesiástica que não atrapalha em nada. Aliás, isso ajuda, porque nem todo mundo é igual, nem todo mundo tem o mesmo ponto de vista. Não digo bíblico, mas social, cada um tem um jeito de viver, um jeito de ser. E é interessante essa questão de organização eclesiástica que nós temos aí. Eu não sei porque que os crentes estão divididos. Nós não somos divididos. A nossa Bíblia é uma só. A palavra de Deus é uma só. Certo? Então, nós somos divididos. Não importa se você é metodista, se você é da Assembleia de Deus, se você é batista. Importa que nós vamos morar nos céus, tá bom? Vamos à nossa mensagem musical para a gente entrar no nosso texto aí. E eu quero também orar. No final, eu quero orar, lembrando principalmente da turma da saúde. Gente, se você tem algum amigo aí que é da área da saúde, ore com ele, ore por ele, abençoe essa pessoa, converse com os familiares dele, os familiares estão sofrendo, né? Fiquei sabendo semana passada que me deixou um pouco, não angustiado e nem desesperado, mas me deixou atônito, é o seguinte, que tem profissionais da saúde aí que estão dobrando horário, que não tem gente. Eu vi o Enes, né? Não sei se eu posso fazer isso, mas já falei o nome dele. O Enes pedindo aí compaixão, né? O pessoal se cuidar para evitar, porque chega no hospital, não tem. O corredor dos hospitais, somente o hospital municipal, está lotado, não tem como. E não tem profissionais. Ah, vou aumentar a ala, vou aumentar a sala, vou aumentar o ambiente para. Ele falando, não tem jeito. O diretor do hospital também falando, não tem jeito, não adianta aumentar leitos se não tem profissionais. Estão pegando profissionais aí de tudo até jeito para ajudar, né? Eu acho que está chegando a hora de pegar voluntários também, mas vamos ajudar, vamos participar, vamos ajudar. Uma das melhores formas de ajudar é evitar que aconteça com a gente, né? É lógico que Deus está no controle de tudo, é Deus quem determina o que é, o que não é, né? Eu estou um pouco. Vou sair aqui, vamos ouvir a nossa mensagem musical, porque, né, não quero transmitir para você a minha preocupação com relação à situação do nosso país, principalmente da nossa vida de saúde. Não temos hospitais, né, os PS. Tive a semana passada, precisei de trabalho do PS no princípio da semana, né, para socorrer alguém, e eu fiquei mais desesperado com a situação das meninas do PS, né? PS são os postos de saúde da cidade. Não dá, como que trabalha numa situação daquela? Sem remédio, faltando tudo, o ambiente nada agradável, né? A gente não sabe, fica preocupado, porque não sabe o que vai acontecer, né? Uma multidão de gente, as pessoas tudo doido, tudo apavorado, desesperado, porque quando a gente está doente, a gente quer ser atendido logo. E as meninas sem nenhuma condição de trabalho, tentando não perder a paciência, e a gente tem que olhar para isso. Enquanto a gente está quieto, sozinho em casa, tudo bem, mas quando a gente vai para a situação, a gente vê que é só Jesus mesmo. Vamos orar por essa turma, vamos ajudar. Não critique, não fale mal, não coloque defeito. A culpa não é da turma que trabalha, né? Infelizmente, o nosso poder governamental é ruim, é até certo ponto irresponsável também, né? De deixar a coisa chegar ao ponto que chegou, tá certo? Vamos à nossa mensagem musical e vamos ver o que Jesus quer falar conosco hoje. Reflita, cante, adore a Deus conosco. E vai abrir sua Bíblia em Tito, capítulo 2, capítulo 2, da carta do apóstolo Paulo a Tito. Nós vamos morar nos céus.
Nós vamos orar daqui a pouquinho. Deixar o natural e buscar o sobrenatural. Adore a Deus. Busquemos ao Senhor.
Pode deixar, irmãos e amantes, vamos orar, sim. Turma da saúde está no nosso coração e nós vamos orar. Eu gostaria de ter oportunidade, não sei, de, né, e depois fazer um culto com essa turma, né, mesmo que fosse online, mas uma turma com o pessoal da área da saúde, né, para Deus, de agradecer a Deus pelo apoio, pelas familiares, né, a gente vai se dar um jeito aí de fazer qualquer coisa, se Deus nos permitir. Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Acho que o Asa reclamou do som que estava baixo, não sei como é que está agora. Tito, capítulo 2. Vamos fazer o seguinte, você vai manter a Bíblia aberta, porque a gente quer aproveitar os 15 versículos do capítulo 2. Do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 10, Paulo, nós sabemos que a Tito é uma das cartas pastorais, e o capítulo 2 aqui é interessante, porque Paulo dá a Tito algumas orientações, e eu quero falar sobre algumas delas, né? E do versículo 11 até o versículo 14, ele traz, né, a memória e fala de uma forma, com muita propriedade, inclusive, ele fala da graça salvadora, né? O que nós não podemos perder de vista, mesmo que estejamos vivendo, né? Porque aqui em Valadares nós estamos vivendo, ao mesmo tempo, a pandemia, né, que é mundial, né, que é geral, e estamos vendo também a epidemia da dengue, né? São duas situações, né, situações bem complicadas, tanto a da pandemia do corona quanto a da dengue, né? Dengue, zika, chikungunya, febre amarela. Então, aí, porque a Aedes aegypti está fazendo a festa também, fazendo a farra, que o Senhor possa repreender. Então, Paulo traz algumas orientações a Tito a respeito do seu pastorado na igreja. Então, ele começa trazendo, porque Tito estava, o que o pastor, que é a liderança da igreja hoje, tem que ficar esperta, tem que ficar acordada, é que quando o mundo entra em crise, quando a igreja entra em crise, aperta para o lado do pastor. A gente está vivendo um momento muito complicado, um momento muito difícil, muito apertado. Porque não é fácil uma pessoa chegar assim, no kit, assim, pastor, e agora? Aconteceu isso, o que é que eu faço? E às vezes você está num momento assim de... Não estou falando na zona de conforto, mas você está assim, com a mente preocupada com pregação, preocupado com o crescimento da igreja, preocupado, igual na pandemia agora, está preocupado com a situação, né? Tem outras coisas que que tem preocupado a gente muito, porque, né, vem aí a área financeira das famílias, a situação financeira das famílias. Nós estamos no limiar de uma grande... A própria pandemia vai, aos poucos, causando uma crise violenta financeira. Entendeu? Muita gente sem trabalhar, muita gente desempregada. E Paulo estava falando com o Timóteo o seguinte, olha, camaradinha, fica firme, certo? Fica firme. Você, porém, segura aí na sã doutrina, porque muitas vezes a fé da igreja, né? A igreja tem que geralmente como fé o pastor. Se o pastor desesperar, se o lado humano do pastor gritar mais forte do que o lado sobrenatural, que é o lado da fé, o lado chamado ministerial, ele põe a igreja no chão. Ele põe a igreja para baixo. Então ele está falando o seguinte, olha, cuida da doutrina, cuida da sã doutrina, certo? Fortalece aí os velhos, diga aos velhos, né? Os maduros da igreja que vivam a sobriedade da fé, que sejam prudentes, que explorem a saúde da fé, que vivam uma fé, né? Uma fé consistente, uma fé verdadeira, uma fé poderosa, que
disseminem, que espalhem o amor, que vivam, que ensinem as pessoas a serem pacientes, certo? Transmitam isso, né? Que as mulheres idosas, né, semelhantemente sejam sérias no viver, né? Como convém como convém a santidade, né? Que não criem problemas, que não façam calúnias, que não sejam dadas a vinhos, que sejam orientadoras, que sejam mestras, que ensinem as mulheres mais novas a serem prudentes, a amar os maridos. Aí vem a questão da família, né, que as mulheres mais velhas, né, coisa que hoje geralmente não acontece hoje, é que elas ensinem as mulheres a serem, né, a serem prudentes, as mais novas, a serem donas de casa, né, a serem orientadoras também, porque o papel da mulher na família, ele é crucial, ele é indispensável, ele é, certo? Não pode faltar, ele não falha. Se ele falhar, a mulher é talvez a mola propulsora, a mola mestra de uma casa, de uma família, né? Não pode faltar o trabalho, né? Não pode faltar ao trabalho a posição das mulheres, né? E que essas sejam, né? Que as novas sejam moderadas, sejam puras, sejam donas de casas, né? Que tenham um bom relacionamento com o marido aí na questão da sujeição, né? Que não que sejam escravas do marido, mas que sejam sujeitas ao marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Que as mulheres mais velhas da igreja falem, ensinem sobre a espiritualidade, para que a palavra de Deus ela seja bem, que ela tenha poder, que ela tenha ação sobre a família. Exorta, fala sobre a exortação, sobre a postura dos jovens, né? Ensina os jovens a serem moderados, a serem baseados, a serem fundamentados, pautados na palavra, né? Que os jovens tenham um bom testemunho, que tenham uma boa vida, que sejam voltados às boas obras, né? Que vivam na doutrina, que saiam fora da corrupção, né? Da gravidade, da sinceridade, né? Que não se envolvam com as coisas sociais, né? Que os jovens sejam de linguagem repreensiva, de linguagem sã, né? Para que não tenhamos problemas, né? Com o adversário, né? Que ninguém tenha que nos julgar, que nos ofender, né? Por causa de um testemunho. E fala também no versículos 9, né? Sobre a vida social, sobre os que são sobre a vida social, sobre a vida profissional, né? Que os empregados, que os servos, aqui a palavra servos aqui, nós vamos traduzir como empregados que sujeitam aos seus senhores, aos seus patrões, que sejam bons empregados, sejam bons funcionários, né? Para que não haja contradição entre a fé, e a vida comum, a vida secular. É muito interessante as orientações que Paulo traz aqui a nós, nesta manhã, que Paulo fala conosco. Que sejam honestos, não defraudando, né? Mostrando que sejam leais, falando sobre a lealdade, a necessidade de empregados serem leais às empresas, aos seus patrões, né? Para que sejam em tudo ornamento da doutrina, que em todo o nosso modo de viver, nós devemos falar de Cristo. Alguém acha que falar de Cristo é só quando nós estamos proferindo palavras a respeito do Evangelho. Não é nesse sentido só, não. Aqui, a questão aqui é do bom testemunho mesmo, na prática, nas atitudes, né? A necessidade de atitudes. Quer dizer, do versículo 1 até o versículo 10, nós vemos aqui um pacote muito grande, a gente está resumindo um pouquinho aqui, mas um pacote muito grande aqui de orientações que se fazem necessárias ainda hoje,
não é? Nós estamos vendo aí a questão aí dessa confusão, desse emaranhado social aí. Ah, porque agora o negócio está bagunçado, que eu vou ajudar a bagunçar. Não, não é assim que funciona. Não é assim que Deus quer. Não é assim. Nós que somos o povo de Deus, a igreja do Senhor, nós temos que ter cuidado com o que fazemos, com o que falamos, como fazemos, o que fazemos, quando fazemos, o porquê fazemos, se tudo está relacionado com a vontade de Deus, se tudo está dentro dos padrões que Deus determina para a gente, se tudo está funcionando de acordo com o que o Evangelho, né, com o que o Evangelho propõe para cada um de nós como a salvação. E às vezes nós não preocupamos com isso. Às vezes alguns de nós não está muito voltado para essas coisas. Às vezes nós não interessamos muito, né, pela questão de pregar o evangelho, de anunciar o evangelho com a nossa própria forma de vida. Tem gente que mente, tem gente que entra em situações, que faz alianças com quem não deveria fazer, ou que age, né? Age, às vezes, mesmo que seja no quente, age da forma que pode comprometer a sua própria santidade e a imagem do Cristo. Nós carregamos a imagem do Cristo. Quando passamos pelo Calvário, nós recebemos de volta a imagem e semelhança de Deus. Se nós perdemos a imagem e semelhança no Éden, no Calvário, nós recebemos uma nova imagem de Cristo. Nós temos a imagem de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos agora um padrão de vida. O nosso padrão de vida, ele tem que ser condizente. Alguém não entende. Ah, o pastor está falando aí sobre o caráter. Eu tenho falado muito sobre isso. Ah, porque o caráter do meu pai e da minha mãe. O caráter do seu pai e da sua mãe, cheio de problemas também. O caráter social, tudo bem. Mas o senhor está batendo muito nisso, estou batendo mesmo. É porque tem gente que acha que o caráter do pai e da mãe vai levar à salvação. Não, o que caracteriza a nossa vida com Deus é o caráter de Cristo. É bom que é lógico que tem pais que ensinam, né, principalmente pais cristãos, que deram uma boa educação, como a Bíblia recomenda, né? Ensina a criança no caminho que ele deve andar. E todo mundo acha que este versículo é de evangelização. Não, esse versículo é de formação do caráter social. Certo? O que Salomão está falando? Olha, que o caráter social ele tem que ser fundamentado no caráter de Cristo. Então, o caráter de uma criança é formado da gestação até mais ou menos 12, 15 anos de idade. Ou seja, o pai e a mãe cristãos têm que colocar Cristo no coração, tem que evangelizar o filho o tempo todo, desde a gestação, orar pelo filho no momento da gestação, nascer o filho, apresentar o filho ao Senhor, aliás, entrega o filho na gestação, descobriu a gravidez, entregou o filho para o Senhor, e aí vai, canta hinos durante a gestação, ora durante a gestação com o bebê. Ah, mas ele está no ventre, ele entende, ele recebe a bênção, ele é abençoado, nasceu. Aí começa a fazer o culto doméstico, orar com a criança, ler a Bíblia com a criança, né? Eu fiz um propósito com o Senhor, né? Fiz voto, não. Sou muito... negócio de voto, eu tenho preocupação com isso. Negócio de voto é um negócio sério. Mas eu fiz um propósito com o meu coração, né? Assim que a netinha nasceu, a Luísa nasceu, eu falei, todo mundo vai, tem que levar um presente de lembrança. Não, meu primeiro presente para a Luísa vai ser uma Bíblia. Enquanto eu não pude dar uma Bíblia para ela, o meu presente para minha neta vai ser, neta biológica, é lógico, vai ser uma Bíblia. E eu tive que fazer isso. Enquanto eu não fiz isso, eu não sosseguei, né? Posso dar brinquedo para ela agora, posso fazer, né? Não sei o que eu vou poder fazer para ela, até quando eu vou poder fazer, o que eu vou poder fazer. Mas o meu primeiro presente foi a palavra de Deus, a Bíblia, né? A Luizinha até com 3, 4 meses de idade, não me lembro agora, 4 meses, mas já tem a Bíblia dela. Ah, pastor, mas ela não lê, mas ela tem uma amiga, chama-se Bíblia Sagrada. Então, Salomão estava falando disso, e aqui Paulo, e às vezes nós não preocupamos com isso. Às vezes nós não preocupamos com isso. Às vezes o nosso filho tem um celular, mas ele não tem uma Bíblia. Às vezes ele fica o dia inteiro no game, mas eu não faço um culto doméstico com ele. E nós precisamos preparar os nossos filhos para uma vida com Deus, nós devemos entregá-los. Jó fez isso. Outros patriarcas, a Ana fez isso, outros patriarcas fizeram isso. Entregue o seu filho a Jesus. Não é? É o que Paulo está falando com Timóteo aqui. Gente,
Ah, mas a pandemia, mas a epidemia. Nós em Valadares estamos vivendo a pandemia e a epidemia da dengue. Meu Deus, o negócio está ruim. E o juízo de Deus está chegando sobre a terra. E a salvação tá, a salvação de Deus ela é real. Nós não devemos adorar, não devemos prestar culto a ninguém que não seja ao Senhor Jesus. Tá tudo bem, isso aí é coisa de religião. Meu irmão, nós não estamos mexendo com religião. Nós estamos mexendo com a palavra de Deus, nós estamos trabalhando a palavra de Deus. Eu não sou religioso. Ah, mas o senhor é religioso, sim. O senhor é evangélico, o senhor é protestante. Meu irmão, não estou preso nisso. Eu estou preso na palavra de Deus. Meu negócio é a palavra de Deus. Eu creio que, né, que o que você está entendendo, que o nosso negócio é o evangelho, é a nossa relação. Eu não estou preocupado com religião, estou preocupado com a minha cidadania celestial. E é o que Paulo está falando aqui para Timóteo. Aí do versículos 14, do versículo 11 até o versículo 15, que é a segunda parte do capítulo 2 aí, ele começa falando o seguinte: porque a graça salvadora de Deus está sendo manifestada a todos os homens. Todo mundo vai ser salvo? Só os que creem. Só os que não são religiosos. Só os que não se entregam à religião. Mas os que confessam a Jesus como Salvador. Aqueles que creem. O que João escreveu? Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, a saber, aqueles que podem crer, aqueles que creem, é dado o poder de se tornarem filhos de Deus. Só os que creem é dado o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, daí que está falando da graça salvadora. A graça do Salvador é manifesta a todos os homens. O evangelho é sempre pregado a todos os cantos do mundo. Hoje, com a internet, todo mundo está ouvindo o evangelho. Deus não vai ter ninguém por inocente. E aí Paulo recomenda a Timóteo o seguinte: continue pregando. Pregue, mesmo que rejeite o evangelho, mesmo que cada um continue preso na sua religião, mesmo que a maioria continue só se atendo à sua religião, às suas práticas, aos seus rituais, mas não deixe de pregar a graça salvadora. Mas o que é a graça salvadora, pastor? Tanto se fala nisso. A graça salvadora é o seguinte: caímos no Éden através de Adão. Ah, mas Adão que pegou, eu não pecou. Você saiu dele, né? Quando Adão pecou, as nossas células, ou a célula mãe já estava nele. Ou seja, quando ele pecou, todos nós pecamos. Paulo escreveu: todos pecaram e destituídos, Romanos 3, 23, e são da glória de Deus. Então, todos que nascem pecador. Ah, mas a criança é inocente. Ninguém é inocente. A alma da criança, a alma de um recém-nascido, ela não tem idade. É uma propriedade que está lá, ela começou no Éden. Então não vem com esse negócio de criança inocente, não. A primeira coisa que a tendência da criança é de pecar. A criança precisa, por isso que Salomão falou, né? Tem que evangelizar a criança, mostrar a criança o caminho da social, tem que mostrar para ela o caminho espiritual em Cristo, como que socialmente ela vai viver em Cristo, para ela não se perder, para ela ter a oportunidade de conhecer, de confessar a Cristo como Salvador. E aqui é o seguinte: então não existe isso. Então a graça salvadora é isso. Deus manifesta, apresenta Cristo como a solução, né? É o Evangelho de João, capítulo 2, diz o seguinte: que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Onde? No coração daqueles que creem, daqueles que podem receber o Evangelho, daqueles que podem e recebem a palavra de Deus. E aí, então, Paulo fala a Timóteo: olha, continue pregando a graça salvadora, porque tem muita gente para ser alcançada. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade, o que é impiedade? Tudo que ofende a Deus. E as concupiscências mundanas, o sistema babilônico, o sistema do mundo, renunciando tudo que é ímpio, que ofende a Deus, tudo que procede do sistema pecaminoso, inclusive as concupiscências, os desejos, os prazeres mundanos. Vivamos neste presente século de forma sóbria,
justa e pia. A piedade não é simplesmente o antônimo da impiedade. Ah, eu não vivo a impiedade. Mas não é só não viver a impiedade, é você ser pio, piedoso. Ser piedoso. Se entregar ao Senhor, orar, ler a Bíblia, adorar, louvar, magnificar o nome do Senhor, falar de Jesus, pregar a palavra. Isso tudo faz parte do pacote de piedade. Ah, eu não sou ímpio, não. Eu não falo mal do Evangelho. Eu não... Meu irmão, não basta não ser ímpio. Precisa ser piedoso, ou ser pio, ou viver a piedade. E isso tem que ser com sobriedade. Tem que ser com segurança. Tem que ser, né, inclusive aqui, sóbria e justa, da forma correta. Ah, eu vou ser justo. Não, essa justiça aqui é a justiça de Deus manifestando na sua vida. Não é a justiça que você julga ser a justiça dos homens. Versículo 13. Guardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja vivendo uma comunhão legítima, uma comunhão verdadeira, uma comunhão pessoal, uma comunhão até certo ponto física também. É fazer com que, é buscar a Deus de forma que o sobrenatural tome o controle total do que é natural em nós. Viver naturalmente, sobrenaturalmente, no natural. É viver Cristo nos momentos maiores e mais sublimes das nossas vidas. Lembrando que Cristo deu a si mesmo por nós, para nos remir da iniquidade. Preste atenção no versículo 14. Olha o que Paulo faz aqui, juntando os versículos 11, 12 e 13. Lembrando que Jesus, ele se entregou, né? Ou entregou a si mesmo por você. Você já parou para pensar a profundidade dessa declaração, que não é a primeira vez na Bíblia, e que não foi a única na Bíblia? Ele entregou a si mesmo para nos remir da iniquidade, para nos tirar do pecado, para nos resgatar do pecado. Aí tem a vírgula e fala assim, o objetivo. Qual o objetivo? Para purificar a si mesmo um povo especial, zeloso e de boas obras. Olha bem, são 4 coisas aqui. Ele nos remiu da iniquidade, ele nos purifica, ele faz de nós um povo especial e um povo zeloso, cuidadoso no que faz, naquilo, na missão que ele deixou para nós, no comprometimento da nossa vida cristã, no comprometimento da nossa relação, do nosso relacionamento com Deus, da nossa integridade de vida com Deus. Nós deixarmos de viver aquilo que é, daquilo que está relacionado com a vida natural do pecado e viver uma vida de santidade. E isso é possível. O que o texto está nos deixando aqui é que é possível ser santo no mundo profano, no mundo de impiedade. É possível ser piedoso no mundo de impiedade. É possível viver uma vida de justiça no mundo de injustiças. É possível ser puro no mundo contaminado. É possível, né, ser especial para Deus num mundo onde ninguém humanamente tem valor para quase absolutamente nada. O homem só tem algum valor se ele tem dinheiro, se ele tem bem, se ele tem algumas coisas, se ele tem saúde, né? Se ele tem uma boa casa, um bom carro, mas passou disso, ele não tem valor nenhum. Né? As pessoas estão perdendo vida aí por causa de ninharias, de valores irrisórios.
A pessoa é assaltada e às vezes resiste ao assalto por causa de 10, 20, 30 reais, que fosse R$ 1.000.000 e perde a vida. A vida está valendo menos que dinheiro. A vida no mundo secular ela vale menos que qualquer soma, do que qualquer quantia de dinheiro. E não é bem assim. A própria Bíblia declara que a alma do homem vale mais que o mundo todo. Mas humanamente, ninguém tem valor para ninguém. É lógico que eu estou usando aqui de uma hipérbole, mas no geral, ninguém vale nada para ninguém. Né? É o que as pessoas às vezes querem cobrar. Ah, mas fulano, ninguém me considera, ninguém me respeita, ninguém me vê. Meu irmão, é o mundo. Você quer ser abençoado? Você quer ser respeitado? Você quer ser considerado? Você precisa ter a sua experiência pessoal com Cristo. Você precisa viver uma vida para Deus. E Paulo encerra dizendo o seguinte, e ninguém despreza. Olha, fala disso, exorta, repreende com toda autoridade. E tomara que ninguém quem? Ninguém daqueles que podem crer, te despreze. Ou seja, ignore o que você está ensinando. Não é desprezar o Timóteo, não. É desprezar aquilo que ele está sendo ensinado. A coisa mais difícil em ser pastor é saber o que você prega, que você recebeu de Deus, e saber que o outro não está nem aí para o que você está ministrando. Né? É difícil. O pastor mais novo sofre demais com isso. A gente mais velho um pouquinho ainda tem uma certa tolerância. E não é muito grande também, não. Porque é triste você receber de Deus uma mensagem. Né? Eu me lembro sempre de Jeremias, de Ezequiel, né? Principalmente Jeremias, falando com o povo o que Deus estava mandando ele falar e o povo rejeitando. Isso é comum demais. A gente recebe, ora, busca de Deus, lê a Bíblia, estuda, pesquisa, recebe de Deus uma mensagem, porque não é o que a gente prega, não é o que a gente pesquisou, não é o que a gente, não, mas é o que Deus colocou no coração da gente, no nosso coração. E aí você ministra, e aí você vê a pessoa fazendo pouco caso da palavra de Deus. Não é fácil, não. Humanamente, não é fácil. E aí Paulo falou, não, tomara que ninguém, né? Tomara que todo mundo que está na igreja aí considere, te ouça, que ninguém te despreze, que ninguém deixe de atender aquilo que Deus está falando, o que eu estou falando da parte de Deus para o seu coração, para que você faça e transmita no coração da igreja. Amém? Que Deus nessa manhã possa nos abençoar de forma que todas as... assim que terminar aqui, dê mais uma lidinha no capítulo 2 aí da carta de Paulo a Tito, e eu sei que o Espírito Santo vai continuar falando do seu coração. Amém? Eu quero orar, eu quero convidar você a orar pela vida, né, dos que estão acamados, os que estão, né, nas enfermarias, os que estão entubados, né, da turma aí dos familiares, né, dos profissionais da saúde. Vamos orar ao Senhor neste momento. Que Deus tenha compaixão de nós, de nossas vidas. Bendito Deus e eterno Pai, nessa manhã bendita e eterna, eu quero suplicar a Ti, meu Deus, para que Tu faças em nós, para que cumpras em nós o Teu querer, a Tua vontade, para que o Teu Espírito Santo venha fortalecer as nossas almas, os nossos corações, para que o Teu Espírito Santo venha nos dar graça, meu Pai, graça de tal forma, Senhor, que sintamos a diferença. Nós suplicamos a Ti nesta manhã, pelos que estão entubados, pelos que estão nas enfermarias com Covid, pelos que são portadores de pacientes de outras enfermidades. Nós suplicamos a Ti, ó Pai, pelos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, a turma do balcão, a turma, Senhor, né, da administração. Oh, meu Deus, tenha misericórdia, compaixão. Senhor, tenha compaixão dos familiares, dos pacientes. Oh, Espírito Santo, nós cremos em Ti, nós clamamos a Ti, nós buscamos a Ti nesta manhã, para que o Senhor venha completar em nós a Tua obra, Senhor. Senhor, tenha misericórdia, meu Pai, dos que estão infectados, Senhor, pelo vírus da dengue, meu Pai, também em Valadares. Repreenda, meu Pai, caia por terra. Agora os inimigos de Deus, caia por terra agora. Senhor, todos os vírus, todas as bactérias, todas as pestes, meu Pai, que sejam, Senhor, impedidas, que sejam banidas, meu Pai, para a honra e glória do Teu santo nome.
Repreenda, meu Pai. Repreenda em nome de Jesus. Repreenda em nome de Jesus, meu Deus. Senhor, que o teu poder, que a tua graça na vida da igreja possa pairar sobre todos os que necessitam nessa hora. Seja com a vida financeira, com a vida profissional, daqueles que estão passando dificuldade. Senhor, dá-nos condições. Dê condição à igreja de continuar trabalhando nas obras sociais, ainda que não esteja nada fácil. Senhor, conquistar, meu Pai. Senhor, una a igreja, junte os nossos passos, meu Pai, as nossas obras, meu Deus, para que possamos ajudar. Senhor, ajudar, Senhor, com mantimentos, aqueles que estão passando dificuldades, porque já tem gente passando dificuldade, gente que está desempregado há mais de ano dentro da nossa cidade, meu Pai. Senhor, os empresários, tenha misericórdia dos empresários, meu Pai. Outro grupo que nós queremos colocar também, Senhor, no nosso caderno de oração, são grupos de empresários. Alguns estão passando dificuldades, estão passando vergonha, porque não estão conseguindo pagar funcionários. Senhor, se não estão conseguindo pagar os funcionários, meu Pai, o limiar da fome, da crise financeira está, Senhor, ainda maior. Tenha misericórdia, meu Pai. Tenha misericórdia, meu Deus. Nós te suplicamos nesta manhã, Senhor. Não deixe crianças passar fome. Não deixe velhos passar necessidade. Tenha compaixão dos velhos, meu Pai, que estão no isolamento, que estão sentindo solidão. Senhor, abençoe, Senhor, as pessoas que têm me pedido oração, porque não estão aguentando mais ficar sozinhas em casa. Senhor, pessoas que nós não podemos dar nomes, mas que a gente sabe que estão com problemas, meu Pai, problemas sérios, Senhor, estão no limiar de entrar em pânico, Senhor, porque estão, Senhor, há muito tempo sozinhos em casa. Pessoas de idade que não têm parentes, que moram sozinhos. Senhor, pessoas, né? Mulheres, meu Pai, que são viúvas ou que são sozinhas, que não têm maridos e que não estão suportando, meu Pai, as dificuldades de cuidar dos filhos. Existem mulheres, meu Pai, que perderam o marido porque são realmente mulheres, né, de famílias, mães de famílias solteiras ainda, meu Pai, e que estão passando por dificuldades, estão passando por necessidades. Tenha misericórdia, Senhor, tenha compaixão. Que elas também, Senhor, tenham condições de sustentar seus filhos. Senhor, que tenham condições, Senhor, de manter a integridade da sua casa, dos seus lares. Ah, Deus, eu sei que Tu és um Deus bondoso, Tu és um Deus misericordioso, que o Senhor tem compaixão, que o Senhor é compassivo, que o Senhor é benigno, que o Senhor é bondoso, que o Senhor é amoroso. Tenha compaixão, meu Pai. Tenha compaixão de todos. Protege-nos, ó Pai. Protege-nos, ó Deus. Ser com todos nós. Nós oramos e Te adoramos nesta manhã em nome de Jesus. Amém. Amém? Ore. Leia a Bíblia. Confesse a Deus os seus pecados. Gente, é tempo de arrependimento. Lembrando a turma do Bretes aí que hoje das 19 até 19h30 nós temos orando com o pastor. Você que é da liderança aí, certo? Não se esqueça. Entre no nosso zap, é 999-049295, código de área 33, para quem mora fora do estado de Minas, ou fora de Valadares, da nossa região leste aqui. Dê o seu nome, entre na maratona de oração, participe. Vamos juntar as nossas forças. Sua força é pouquinha, a minha força ainda é menor ainda. Mas quando nós juntamos em Cristo a nossa fé, a nossa força, ela fica grande. E é muito mais fácil Deus ouvir a oração da igreja do que ouvir uma oração em particular. Busque a Deus. Ore conosco. Pastor, mas eu não sou da sua denominação. Que denominação? Denominação? Não é a hora de pensar em denominação. Aliás, nunca foi, mas agora principalmente. Ore conosco. Ajude-se a nós em oração. Exercite a sua fé conosco, né? E vamos crescer, vamos vencer. Em Cristo somos mais que vencedores. Não abaixe a cabeça. Não abaixe a guarda. É o capacete da salvação, é a couraça da justiça, é o escudo da fé, é os pés calçados no evangelho,
é a espada da oração, né? É o escudo, né? E mantenha-se firme na santificação. Que Deus, nessa manhã de salvação, nos abençoe. Até às 19 horas, para a turma do Brits aí, orando com o pastor Jair. E para você que pode participar da nossa maratona, que quer participar, né? Participe conosco. Vou repetir, 999049295 ou 984-175811. Entre, participe da nossa maratona de oração. Escolha um horário e ore conosco. Né? Proteja-se do corona, proteja-se da dengue, do Aedes aegypti, né? Proteja-se, mantenha a integridade da saúde na sua casa, certo? Busque ao Senhor. O melhor remédio é Cristo. O maior remédio ainda é Cristo. Mas se proteja também. Não ande sem máscara, use álcool em gel mesmo em casa, tá certo? Né? Aqueles cuidados que se fazem necessários. Que Deus em Cristo nessa manhã nos abençoe. Amém. Um abração para a turma aí da Rádio EB Gospel, certo? Continue orando pela turma da saúde e agora eu incluo também os empresários, né? Os profissionais em todas as áreas. Nós, inclusive, alguém aí da maratona aí, né? Alguém do Bretas aí da maratona, inclua no nosso pedido lá, né? Os empresários, né? Que Deus, porque se o empresário tem problema, geralmente a empresa tenha 2, 3, 4, 5 famílias, mas é 4, 5 famílias que vão ter problemas na vida financeira também, tá certo? Ore, porque está sério. Até a próxima, se Deus quiser.